Voltando-nos para uma história que está a ganhar as manchetes em todo o mundo, uma nova descoberta sem precedentes, embora controversa, está a lançar luz sobre um mistério que remonta a milênios, muitos milênios. Durante séculos, uma única esfinge solitária foi o símbolo máximo do Antigo Egito. Um dos documentos mais importantes que tivemos para determinar a datação da esfinge é a estela de inventário. Mas uma nova tecnologia revelou uma profunda farsa. Varreduras LiDAR de penetração no solo revelaram uma estrutura maciça, idêntica, perfeitamente alinhada sob a areia. Mas é aqui que as coisas ficam realmente interessantes, porque ele não disse nada sobre não haver nada dentro da esfinge. A descoberta chegou aos mais altos escalões do governo egípcio, gerando disputas públicas sobre a validade dos dados. Trata-se de um monumento gêmeo, ou de uma colossal manobra de desinformação da antiguidade. O segundo mistério da esfinge. Erguendo-se sobre o planalto de Gizé, a grande esfinge é um monstro de pedra. Seu corpo colossal, com 73 metros da pata à cauda, foi esculpido em um único bloco de rocha calcária. Com 20 metros de altura, o leão com cabeça humana olha eternamente para o leste, mas seu verdadeiro propósito permanece oculto por trás de um rosto desgastado e ilegível. Oficialmente, a egiptologia associa este guardião ao faraó Khefren, alegando que ele possui sua semelhança. Mas essa história é fragmentada e incompleta. A controvérsia em torno da esfinge é profunda, muito mais profunda do que a areia aos seus pés. Quem realmente a construiu? Nenhuma inscrição declara seu propósito e nenhum texto antigo explica por que um guardião tão imponente era necessário. As inscrições desaparecidas e a localização estranha, quase oculta, levantam ainda mais questões. Por gerações, os estudiosos mantiveram uma firme convicção. Só poderia haver essa criatura solitária e enigmática era considerada uma anomalia única. Agora, essa ideia fundamental está sendo abalada. Uma teoria radical está ganhando força, sugerindo que estávamos olhando apenas metade da história. E se a esfinge que vemos não estiver sozinha, sussurros persistentes em textos antigos e análises anômalas do solo apontam para uma possibilidade que causa arrepios. Pode haver outra. Um segundo guardião oculto pode estar enterrado, aguardando silenciosamente na escuridão, guardando segredos que reescreveriam a história por completo. A credibilidade dessa ideia provém de fontes tanto antigas quanto surpreendentemente modernas. A ideia de que a esfinge possa não estar sozinha existe há muito mais tempo do que a maioria das pessoas imagina. Ao examinarmos registros antigos, começamos a perceber detalhes que antes eram ignorados. Um dos exemplos mais claros veio da Estela dos Sonhos, criada há mais de 3.400 anos pelo faraó Thutmose IV, que mostrava duas grandes figuras guardiãs de costas, uma para a outra. Os estudiosos debatem a cena há décadas, sem saber ao certo se era simbólica ou se insinuava algo físico que outrora existiu no Planalto de Gizé. Até hoje, a imagem suscita uma questão silenciosa sobre se o deserto já abrigou um par de guardiões monumentais em vez de apenas um. Relatos históricos de períodos posteriores ocasionalmente mencionavam guardiões em pares em Gizé. Portanto, a esfinge tinha 4.600 anos, mas a pedra atrás de mim foi inscrita por outro faraó do Novo Império quase 1000 anos depois da própria esfinge. Embora essas referências fossem frequentemente descartadas como descrições simbólicas em vez de literais, o interesse pelo assunto cresceu novamente na década de 1990, quando o Dr. Zahi Hawass discutiu a possibilidade de estruturas desconhecidas sob a superfície. Seus comentários surgiram logo após equipes realizarem varreduras geofísicas usando sistemas de radar capazes de detectar mudanças sutis no subsolo. As varreduras detectaram formas incomuns sob a superfície próximas à esfinge conhecida.
Não se tratavam de formações naturais. As formas pareciam muito retas e deliberadas, sugerindo a presença de cômodos ou estruturas esculpidas que haviam permanecido enterradas por milhares de anos. Esses resultados incentivaram mais pesquisas no início dos anos 2000. As equipes retornaram com equipamentos melhores e encontraram ainda mais anomalias sob as dunas em ascensão. Alguns padrões pareciam paredes. Outros sugeriam passagens estreitas escondidas sob camadas de areia compactada. Especialistas que estudavam as imagens acreditavam que algo grande poderia estar a uma profundidade maior do que se imaginava, possivelmente outro guardião construído durante uma fase esquecida da história egípcia. Se tal figura existir, sua idade poderia reformular tudo o que entendemos sobre o Egito Antigo. Como mencionado anteriormente, há debates em curso sobre a esfinge conhecida e quando ela foi criada. Se a primeira esfinge for mais antiga do que as datas oficiais, então o segundo guardião enterrado pode ser de uma época ainda mais remota, quando os construtores antigos tentavam proteger suas estruturas da areia movediça ou das cheias do Nilo. É possível também que conflitos políticos tenham levado alguns grupos a esconder ou encobrir monumentos que já não se adequavam às suas crenças. Mitos antigos também contribuíram para o mistério. Há um relato que fala de parte da esfinge ter sido danificada por um raio. Um estudioso sugeriu que essa história talvez não estivesse descrevendo a esfinge conhecida. Em vez disso, poderia descrever um gêmeo perdido que sofreu destruição após ser marcado por uma poderosa maldição ligada à divindade suprema do Egito. O mito já foi tratado como nada mais que um conto simbólico. No entanto, as novas descobertas obrigaram os pesquisadores a analisá-lo com um novo interesse. Cada novo levantamento e cada registro antigo colocado ao lado dele tornam o silêncio sob o deserto mais pesado. Algo pode estar à espreita sob aquelas areias. E quanto mais os pesquisadores investigam, mais perturbador se torna o mistério. Ao ver a esfinge de perfil e a pirâmide de Quéops ao fundo, tem-se a noção de uma representação bidimensional, algo muito importante para os antigos egípcios. A alegação e a negação. O debate em torno da Grande Pirâmide já estava intenso. No entanto, no momento em que surgiu a ideia de uma segunda esfinge toda, a conversa se transformou em algo muito mais acalorado. A mera ideia tinha peso suficiente para perturbar especialistas que dedicaram suas vidas a defender cronologias há muito aceitas. Se outra estátua com as mesmas dimensões do famoso monumento realmente estivesse sob as areias de Gizé, então tudo o que pensávamos saber sobre o antigo império precisaria ser revisto. O que trouxe isso à tona foi um anúncio inesperado de Raida Abdel Halim, uma figura importante no turismo egípcio. Ele falou com a mídia local, nos últimos anos, explicando que uma estátua de tamanho semelhante ao da conhecida esfinge havia sido encontrada perto do complexo das pirâmides. Suas palavras se espalharam rapidamente porque não vieram de alguém de fora. Vieram de uma pessoa que trabalhava diretamente no distrito onde milhões de visitantes se reúnem todos os anos. A afirmação rompeu com o ruído habitual e gerou uma mistura de curiosidade e incredulidade. Quase imediatamente o mundo acadêmico reagiu. Arqueólogos que dedicaram suas carreiras ao estudo de Gizé rejeitaram a alegação de imediato. Disseram que não poderia ser real, e alguns chegaram a acusar Halim de tentar criar comoção para chamar a atenção. Uma das vozes mais estridentes veio de Zahi Hawass, ex-ministro de antiguidades que passou quase 2 décadas supervisionando as pirâmides. Ele afirmou que a ideia de outra esfinge era completamente falsa. Segundo ele, existia apenas uma estátua desse tipo em todo o mundo. Ele alertou que qualquer sugestão de uma segunda pirâmide era infundada e inventada apenas para criar ruído e desviar a atenção do trabalho sério que estava sendo realizado na área. Halim não recuou. Como diretor de relações públicas de todo o distrito das pirâmides de Gizé, ele insistiu que sua informação estava correta.
Ele argumentou que a ausência de inscrições relacionadas à esfinge original era parte da razão pela qual acreditava na existência de outra estátua. Afirmou que as evidências se encaixavam de uma maneira que havia sido ignorada por muito tempo e precisava ser reavaliada. Sua recusa em se afastar tornou o argumento ainda mais forte. Isso se devia principalmente ao fato de sugerir que ou um funcionário respeitado estava dizendo a verdade ou que havia um conflito latente dentro das instituições do país. Essa divergência levanta uma questão complexa. Se Halim estiver correto, os arqueólogos precisarão considerar a possibilidade de que o antigo império fosse muito mais antigo ou muito mais avançado do que os registros escritos sugerem. Uma segunda esfinge obrigaria a uma análise mais aprofundada sobre se os construtores antigos possuíam capacidades que a pesquisa moderna ainda não compreendeu completamente. Também levaria os cientistas a considerar se as datas aceitas para o surgimento da civilização egípcia antiga estão tardias em séculos. Se isso for verdade, então as cronologias usadas em salas de aula, museus e documentários podem não mais corresponder ao que se encontra sob a terra. O sol do deserto castigava um moderno canteiro de obras em Luxor, onde operários se concentravam na melhoria de uma importante via. Suas máquinas raspavam e escavavam, abrindo caminho através da própria história. Então as lâminas atingiram algo que não era areia nem entulho moderno. O barulho mudou. O que emergiu da terra em 2018 não foi uma simples pedra, mas os contornos de uma estátua colossal que permaneceu enterrada por milênios entre os dois lendários complexos de templos de Karnak e Luxor. Essa descoberta acidental causou grande impacto na comunidade arqueológica. As autoridades confirmaram a descoberta, mas com muita cautela. A localização por si só já era impressionante a meros 10 quilômetros do sagrado cemitério real do Vale dos Reis. A possível idade da estátua é o que realmente intriga. Especialistas acreditam que a estátua data do período do Antigo Império do Egito, tornando-a potencialmente contemporânea aos monumentos de Gizé. São 4.000 anos de silêncio escondida sob a terra. Imagine um monumento tão antigo contemporâneo das pirâmides sendo repentinamente encontrado não em um deserto remoto, mas sob uma rua movimentada da cidade. As autoridades tomaram uma decisão estranha e reveladora. Não escavaram a figura imediatamente. Nenhuma fotografia foi divulgada ao público, o que criou um vácuo de informação repleto de especulações. A estátua permanecerá enterrada por tempo indeterminado, com as autoridades explicando que ela precisava ficar ali devido à natureza delicada do ambiente. Essa extrema cautela revela a crença na importância da descoberta. Os arqueólogos trabalharam com calma, determinados a preservar o objeto sem qualquer ação imprudente. A abordagem cautelosa sugere que estão lidando com algo incrivelmente frágil e importante. Embora sua forma completa permaneça parcialmente oculta, as descrições são inconfundíveis. Disse que possui o corpo de um leão e a cabeça de um humano. Essa combinação não é coincidência. Ela espelha a forma icônica exata da grande esfinge de Gizé, o que significa que essa figura colossal só poderia ter sido criada por ordem de alguém com imensa autoridade, provavelmente real, das camadas mais remotas do passado do Egito. As implicações são profundas. Essa descoberta em Luxor faz mais do que simplesmente adicionar mais um artefato à prateleira de um museu. Ela apoia ativamente uma teoria radical sobre os construtores do Antigo Egito. Há muito tempo, estudiosos propõem que essas civilizações frequentemente construíam esfinges em pares intencionais, às vezes representando contrapartes masculinas e femininas para personificar conceitos divinos completos. A descoberta de uma segunda esfinge gigantesca em uma cidade completamente diferente confere a essa ideia um novo e aterrador peso. Sugere um padrão arquitetônico esquecido,
um modelo cultural que estamos apenas agora redescobrindo. Se essa estátua for real, então todas as suposições sobre onde esses guardiões foram colocados e por que se desfazem. E isso é apenas a evidência que podemos ver com nossos olhos na superfície. Levantamentos com penetração no solo, realizados por uma equipe de pesquisa na área ao sul da esfinge, teriam detectado formações subterrâneas incomuns. Eles utilizaram uma tecnologia poderosa chamada LIDAR. Imagine um pulso de laser que corta o espaço vazio e o solo firme com a mesma facilidade. Vindo do ar, esses lasers atingem a Terra e refletem, criando um mapa tridimensional perfeito de tudo abaixo, até mesmo do que está enterrado. Ele consegue enxergar, através de 9 metros de areia, como se fosse apenas neblina. Foi assim que a encontraram. Numa área considerada deserta há muito tempo, os scanners detectaram uma forma impossível. Os dados que percorriam as telas mostravam linhas retas demais, ângulos agudos demais, contornos organizados demais para serem um truque da natureza. Sob o peso esmagador da Terra, uma enorme forma simétrica repousava adormecida. Seu tamanho não era apenas grande. Era uma imagem espelhada quase perfeita da própria grande esfinge. As dimensões coincidiam tanto que parecia intencional. Durante toda a história da humanidade, acreditamos que os guardiões estavam sozinhos. Esses dados gritavam que estávamos errados. Inicialmente, todos duvidaram. O deserto é um mestre do engano, criando ilusões com o vento e a sombra. Então, eles escanearam novamente, expandindo a grade, examinando cada pixel minuciosamente. As evidências só se intensificavam. Eles conseguiam distinguir o que parecia ser uma base esculpida diretamente na rocha. Observaram fissuras verticais no padrão da pedra que lembravam elementos arquitetônicos. Isso não era uma formação rochosa estranha. Era algo construído. Se isso for real, todos os livros sobre o Egito Antigo ficam incompletos. Todo o complexo de Gizé precisaria ser repensado. Mas o choque aumentou quando analisaram a orientação. Esta segunda estrutura não está alinhada exatamente com a primeira esfinge. Está inclinado. De acordo com alguns pesquisadores que analisaram os dados, o desvio é pequeno, de apenas cerca de 6 graus para o leste. Para uma pessoa normal, isso não significa nada. Para um astroarqueólogo, aquilo representava uma mensagem oculta. Eles fizeram os cálculos. Por volta da época de Khephren, há mais de 4.500 anos. Não podemos aceitar em sã consciência que a esfinge tenha apenas 4.500 anos. Os antigos egípcios estiveram lá, mas acredito que encontraram a esfinge. Aquele desvio específico de 6 graus apontaria diretamente para o nascer da estrela Sírius ao amanhecer. Na mitologia egípcia, Sírius era associada a Ísis, a deusa da magia e do renascimento. Surge então uma questão aterradora e bela. E se a esfinge que conhecemos representasse o deus Sol-Ra, e esta gêmea enterrada tivesse sido construída para Ísis? Culturas antigas da Grécia, a Mesopotâmia, frequentemente construíam em pares, criando equilíbrio na pedra. O monumento mais famoso do Egito pode sempre ter sido uma das metades de um par, uma parceria cósmica enterrada e esquecida pelo tempo. Os sinais se alinharam de uma forma que sugeria algo muito maior do que uma simples escultura enterrada. Para corroborar essa ideia, os historiadores voltaram sua atenção para relatos antigos que haviam sido ignorados por gerações. Um dos mais curiosos data de 1817, quando um explorador britânico chamado Henry Salt escreveu sobre uma grande formação ao sul do monumento. Em sua descrição, ele afirmou que o monte lhe lembrava a parte traseira de um leão. Na época, suas anotações foram descartadas como fruto da imaginação. No entanto, um desenho relacionado ao seu diário
foi posteriormente descoberto em um arquivo em Londres e revelou algo surpreendente. Seu esboço mostrava uma forma elevada localizada exatamente onde as novas varreduras identificaram a anomalia. Salt atuou como cônsul-geral britânico no Egito e era um observador respeitado cujos desenhos egípcios estão preservados em coleções britânicas. Sua documentação do monte ganha importância porque ele não tinha motivos para fabricar ou exagerar. Ele estava simplesmente registrando o que via na paisagem. Especialistas modernos em imagens examinaram as proporções, comparando-as com as medidas conhecidas do monumento acima do solo. Seus cálculos mostraram que as duas formas coincidiam com uma diferença de cerca de 3. A precisão era demasiado grande para ser ignorada e levou a teoria a explorar novos horizontes. Sugeriu que Salt pode ter visto uma parte do monumento antes de este ser novamente engolido pela natureza. Os investigadores utilizaram ferramentas digitais para estudar como a erosão poderá ter moldado a pedra ao longo de milhares de anos. Os resultados apontaram para o mesmo estilo de corte encontrado no monumento visível. Isso levantou a questão de como tal estrutura poderia desaparecer tão completamente. Estudos geológicos trouxeram parte da resposta. Durante o período conhecido como Império Médio, cerca de 2000 anos antes do início da Era Comum, acredita-se que o Nilo tenha atingido o Planalto de Gizé durante cheias excepcionalmente intensas. Os sedimentos dessas cheias podem ter rolado pelo solo, deixando profundas camadas de lodo. Se alguma estrutura existisse nas proximidades, a maior parte dela teria sido soterrada com o recuo das águas. Após a passagem das cheias séculos de movimentação da areia, terminaram o trabalho. A duna subia e descia lentamente a cada tempestade, ocultando tudo o que ali repousava. Se um segundo monumento outrora guardava o Planalto, pode ter desaparecido de vista muito antes do início da história registrada. Seu retorno à superfície estaria entre os desenvolvimentos arqueológicos mais importantes da era moderna. No entanto, a descoberta levanta uma nova série de questões que os pesquisadores estão apenas começando a abordar. O conhecimento dos antigos. As recentes descobertas sob as areias de Gizé estão nos obrigando a fazer perguntas que antes considerávamos mera fantasia. A cada nova câmara detectada dentro da Grande Pirâmide e a cada eco de radar apontando para uma segunda esfinge, as antigas e confortáveis explicações começam a ruir. Isso leva muitos a se perguntarem como os construtores do Antigo Egito realizaram obras de engenharia que ainda desafiam os especialistas modernos. Alguns pesquisadores argumentam que a precisão encontrada nesses monumentos aponta para um conhecimento que não se encaixa no período histórico: o alinhamento perfeito da Grande Pirâmide. As pirâmides outrora abrigavam os corpos dos faraós. Embora a civilização egípcia antiga tenha durado quase 3.000 anos, as proporções exatas da esfinge e a localização dos templos ao redor sugerem algo mais do que simples tentativa e erro. Medições feitas por equipes de levantamento topográfico demonstram um nível de precisão que impressionaria até hoje. A obra monumental coordenada revela uma sofisticação que vai muito além de simples ferramentas de cobre e força bruta. Isso aponta para uma compreensão profunda, possivelmente perdida da engenharia da astronomia e talvez de algo completamente diferente. Por muitos anos, estudiosos de diferentes partes do mundo debateram se civilizações antigas poderiam ter recebido orientação de culturas avançadas que não se originaram na Terra. Essa ideia existe há tempo suficiente para atrair tanto apoiadores quanto críticos. E a cada nova descoberta, a discussão se intensifica. A ideia por trás dessa teoria é simples. Se os construtores contaram com a ajuda de seres com conhecimento superior, isso poderia explicar por que tantos monumentos em diversas regiões exibem matemática complexa, símbolos estranhos e escolhas arquitetônicas que parecem muito à frente de seu tempo.
Os defensores dessa ideia frequentemente apontam que registros antigos contêm descrições de visitantes que ensinaram as culturas primitivas sobre engenharia, astronomia e o movimento dos céus. Embora esses escritos sejam geralmente interpretados como mitos, alguns pesquisadores acreditam que eles podem conter um traço de verdade. Segundo eles, esses relatos podem ser tentativas dos povos antigos de descrever o contato com seres avançados usando a única linguagem que possuíam. Se for esse o caso, os símbolos deixados para trás podem ser mensagens que ainda não compreendemos completamente. A arqueologia tradicional continua a basear-se em explicações convencionais, argumentando que habilidade, tempo e mão de obra são suficientes para explicar as maravilhas do Antigo Egito. No entanto, as novas descobertas no interior da Grande Pirâmide e a crescente possibilidade da existência de outra esfinge tornaram essa posição mais difícil de defender. Cada nova análise revela detalhes que geram mais perguntas. A ideia de que os primeiros construtores conseguiam moldar a pedra com tanta precisão sem ferramentas avançadas está se tornando cada vez mais difícil de aceitar para alguns pesquisadores. Com todas essas descobertas se acumulando, o debate chegou a um ponto em que até mesmo pesquisadores experientes admitem que o passado pode não ser tão simples quanto se acreditava. Cada câmara descoberta e cada anomalia inesperada tornam o terreno menos estável. A busca continua e quanto mais fundo se vai, mais parece que o mundo pode ter subestimado o que o Antigo Egito realmente compreendia. A caçada hiperespectral. A próxima etapa da busca não dependerá de paz. Em vez disso, utilizará um novo tipo de luz, uma tecnologia chamada imagem hiperespectral. Esse método não se limita a observar o solo. A técnica analisa a própria composição da Terra, detectando tênues vestígios de pigmentos antigos e bolsas de umidade escondidas a grandes profundidades. Essas assinaturas invisíveis podem revelar o contorno fantasmagórico de pedras trabalhadas, mesmo através de camadas de areia compactada e do tempo. Se essas leituras revelarem a forma de um monumento esculpido muito antes dos primeiros registros escritos, isso poderá derrubar crenças antigas sobre a história sagrada do Egito e a disposição da antiga necrópole. As evidências ainda são incompletas. Varreduras LiDAR sugerem que algo imenso se encontra sob a areia. Relatos históricos, como o esboço de Henry Salt, corroboram essa possibilidade. E as autoridades egípcias estão debatendo publicamente se é real ou não, o que talvez seja a evidência mais forte de todas. Se estão discutindo, é porque algo foi encontrado. A grande esfinge continua a observar o nascer do sol como faz há milênios. As areias mudam a cada estação. Mas agora estamos observando tudo com tecnologia capaz de enxergar através da pedra. Se essas varreduras revelarem um segundo guardião ou simplesmente mais mistérios, uma coisa é certa. Se um monumento tão imenso pôde permanecer oculto por 4.500 anos, o que mais se esconde sob Gizé à espera de ser descoberto? Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Agora só restava cavar. A escavação perigosa. A equipe concentrou-se no ponto onde as leituras do LiDAR eram mais fortes, iniciando uma escavação cuidadosa. O trabalho inicial foi lento, com as mãos movendo-se pela areia densa, compactada por séculos de vento incessante e inundações esquecidas. De acordo com relatos de pesquisadores no local, blocos de calcário desgastados com marcas de ferramentas antigas, teriam sido descobertos na área, embora nenhum relatório oficial de escavação tenha sido publicado pelas autoridades egípcias. O padrão correspondia perfeitamente ao trabalho de ferramentas visto nas paredes que circundam a própria Grande Esfinge. A Esfinge tem 73 metros de comprimento, 20 metros de altura e 19 metros de largura. A areia estava revelando peças de um quebra-cabeça que ninguém esperava resolver. Então, veio a descoberta maior.
Algumas fontes afirmam ter encontrado evidências de formações rochosas esculpidas, embora a extensão total ainda não tenha sido confirmada. Sua superfície estava lisa devido à imensa passagem do tempo, mas a forma era inegável. Não se tratava de uma rocha qualquer. As curvas eram deliberadas, um reflexo idêntico das patas gigantes que já conhecíamos. Questões que intrigavam os pesquisadores há décadas de repente pareciam mais próximas de respostas. Por que um único guardião seria suficiente para uma necrópole tão extensa? Talvez o deserto estivesse escondendo um companheiro o tempo todo. Apesar da emoção, o local apresenta desafios sérios. O leito rochoso nesta área é instável, uma estrutura frágil em forma de favo de mel. Além disso, o local fica perigosamente perto de uma das zonas turísticas mais visitadas do planeta. Uma escavação em grande escala não é apenas difícil, é potencialmente catastrófica. O risco de um colapso repentino ou de uma erosão rápida é muito alto. O Ministério das Antiguidades do Egito tomou a única decisão possível. Todas as escavações físicas foram suspensas. Apenas exames não invasivos são permitidos agora. Assim, a potencial segunda esfinge, se de fato for ela que se encontra abaixo da superfície, permanece aprisionada em seu antigo cofre de areia, sua forma completa e seus segredos ainda protegidos. No entanto, a história ainda está sendo escrita por máquinas capazes de enxergar através da pedra. Satélites de imagens térmicas detectaram estranhas e persistentes assinaturas de calor emanando exatamente daquele local. Essas assinaturas sugerem espaços ocos vazios na Terra que poderiam ser câmaras à espreita na escuridão. Ainda mais impressionante, o radar de penetração no solo mapeou o que parecem ser cavidades bem definidas sob a superfície. Seu formato não é aleatório. Parecem túneis corredores planejados e apontam diretamente para o antigo templo da Esfinge. A Esfinge que conhecemos hoje, a Esfinge das Grandes Pirâmides de Gizé, é a mais famosa de todas as esfinges. Sombras de um segundo monumento. Quanto mais os pesquisadores estudavam as inscrições incomuns sob a areia, mais um padrão começava a se formar.